O dolo e a culpa. Vamos entender um pouco a distinção entre o dolo e a culpa na prática da ação delituosa, da ação criminosa. A presença da tipicidade e da antijuridicidade é que caracteriza assim, a conduta humana definida como crime. O artigo 18 do Código Penal, ele desmembra o crime, digamos, em dois gêneros, quais sejam o crime doloso, aquele em que o agente pratica a conduta criminosa, querendo ou assumindo o risco de produzir, de produzir o crime. E a modalidade culposa, aquela em que o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência, imperícia, Essa é a modalidade culposa. Ao leigo se confunde muito, porque dá a impressão assim, dolo e culpa. A culpa é quem é culpado, mas na verdade não é esse o significado da palavra. Formado por um elemento intelectual, que é a consciência, e por um elemento de vontade, ou seja, um elemento volitivo de realizar. O dolo significa a vontade, é consciente de querer praticar uma conduta, ou seja, a pessoa tem aquela vontade de praticar aquele crime, ela pratica, e esse elemento volitivo ele está presente ali naquela ação. Uma conduta descrita em uma norma penal incriminadora, ou seja, ele pratica aquele crime sabendo que é crime, tem a vontade de fazer e fez. Assim, bastará apenas que o agente queira a realização dos componentes objetivos do tipo, naquele caso específico e concreto, e saiba exatamente aquilo que faz, para que se possa atribuir-lhe o resultado lesivo, típico, a título de dolo. Para que uma ação dolosa pressupõe a existência de um crime, é necessário que a conduta criminosa se amolde em um injusto penal, ou seja, em um tipo penal. A ação tem que estar prevista como crime, é o dolo. Eis que o injusto penal, ou o tipo penal, é a confirmação da presença do fato típico com a ilicitude, ou seja, tem que ter a previsão de que aquela ação ela é criminosa. E isso, a lei, os artigos, determinam de maneira bem clara, Fazer isso é crime, Fazer aquilo é contravenção, Então está especificado na lei. Na verdade, diversamente, ao contrário do conceito de dolo, a culpa significa violação, ou inobservância de uma regra, produzindo por consequência um dano ao direito de outra pessoa, seja pela negligência, que é a desatenção ou falta de cuidado ao exercer determinado ato, seja por imprudência, que é agir além da prudência que o momento requer, exceder os limites do bom senso, da justeza dos seus próprios atos, ou pela imperícia, que é a falta de técnica, a falta do conhecimento sobre aquele ato. A culpa é um erro não proposital, ou seja, não se tenha vontade de errar, É um erro não proposital. Então, só para recapitular, o dolo há vontade, na culpa não há vontade, ou seja, há um erro que não é proposital, que ocorre em razão da falta de um cuidado, de um cuidado objetivo, determinado aí pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia. Considerando esses dois gêneros, do dolo e da culpa, os crimes descritos no Código Penal, nós temos que ambos fazem parte da tipicidade, ou seja, são crimes. A forma de se punir é que é diferenciada. Se há vontade, a pessoa assumiu aquele risco, Ela enfrenta a lei. Então, a penação, a condenação será mais alta.
No caso do crime culposo, a lei, entendendo que houve a negligência, a imprudência ou a imperícia, há um abrandamento da apenação. Existe sim uma pena, uma condenação, mas de maneira mais abrandada. Crimes dolosos terão suas penas aplicadas de forma mais severa, por denotarem condutas realizadas com a intenção de realmente praticar uma maldade, contrariando a norma. Contrariamente, os crimes culposos terão suas penas aplicadas de forma mais branda, pois, como já foi dito, né, o agente agiu com falta de cuidado objetivo e não com a intenção de praticar aquele crime. No crime culposo, embora a conduta seja típica, prevista na lei, né, observa-se a ausência da antijuridicidade, que nada mais é do que a intenção real de contrariar uma norma legal, né, uma norma existente na legislação vigente de determinado país. No que tange à culpabilidade, esta considerada juridicamente como a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica. Para que se possa dizer que uma conduta é reprovável, ou seja, a sociedade não aceita, que há culpabilidade, né, é necessário que o autor da ação tenha a possibilidade de agir de acordo com a norma e de acordo com o direito. Culpa e culpabilidade são elementos independentes e em nada se confundem, né? A culpa é o elemento do fato típico, ou seja, a tipicidade, ou seja, se adequa a determinado tipo penal, enquanto que a culpabilidade é o terceiro elemento da conceituação analítica do crime, para aqueles que adotam a teoria tripartida, ok? A diferença fundamental é de que na culpa analisa-se a vontade do agente, voltada para fins lícitos, porém mal direcionada. É muito comum um médico, né, praticar aí um crime culposo, uma lesão culposa, ou seja, não teve a intenção. Os crimes de trânsito também, em sua maioria, são tratados como culposos, mas hoje já se aceita o indiciamento, o processo da pessoa, né, na modalidade dolosa, quando a pessoa bebe, por exemplo, e assume o risco de matar alguém utilizando-se do veículo. E na culpabilidade, analisa-se a reprobabilidade da conduta, tendo em vista as circunstâncias nas quais o delito foi praticado. Considerando esse tema, o dolo e a culpa fazem parte, sim, da tipicidade, ou seja, são crimes. Já com relação à culpa, esta não faz parte da culpabilidade, ou seja, apesar de reprovável, né, aprovada a reprobabilidade do ato, há uma diferença. A pessoa não teve intenção de praticar aquele crime, mas infelizmente veio de maneira culposa a praticar um delito. Eu cito aqui, para finalizar, uma fonte que é do Luiz Flávio Gomes, em trabalho do curso de especialização em ciências jurídicas, que aborda bem esse tópico sobre o dolo e a culpa.